Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Enos Figueiredo. Eu estou aqui mais uma vez para tratar sobre o nome divino em hebraico, Yehová, e em português, Jeová. O nome divino para o povo israelita era sinônimo de bênçãos. Não era proibido, mas na adoração e com respeito era usado sempre. Até o primeiro século no templo, a bênção sacerdotal era dada para todo o povo ouvir todo dia. Que Jeová o abençoe e o proteja. E assim por diante. Você está vendo aqui ao lado também o mesmo trecho dessa bênção com o nome de Jeová ou Yehová para todo o Israel ouvir na Bíblia Rabínica. A Bíblia Rabínica de 1524. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente perceber que nessa obra o nome divino Yehová, uma Bíblia feita em 1517, depois 1524 foi revisada, a gente sempre vê o nome divino ali grafado como Yehová. Você pode acessar também a Bíblia Rabínica ou Mikraot Gedolot online, gratuita, tá bom? Aí na archive.org. Olha só, aqui ó, você percebe o nome divino, Yehová? Mais uma vez aqui, ó, novamente, Yehová é o tetragrama com as vogais E, O e A. Sheva, Rolam, Kamatz, E, O, A, Yehová. Aqui também, ó, Yehová novamente. Enfim, em todo o texto da Bíblia Rabínica, você percebe aí que se preservou o nome divino como Yehová. Mas, ao longo do tempo, os judeus começaram a sofrer proibições e sanções para não usar o nome divino. Isso com os imperadores romanos, Trajano, Adriano, a perseguição era muito forte, resultando até mesmo em algumas mortes. Então, a maioria do povo diminuiu a pronúncia, somente os rabinos, alguns pessoas de grande conhecimento é que tinham acesso ao nome divino. Mas ele não se perdeu, ele continuou sendo conhecido entre alguns. Mas aí, os judeus começaram a usar bastante a palavra Adonai. E aí alguns começaram a pensar, bom, se eles veem o tetragrama com as vogais e falam Adonai, então eu acho que esse nome divino aí, Yehová, ele tem as vogais misturadas com a palavra Adonai. Bom, que história é essa, né? Como é que a gente pode entender isso? O nome divino, o tetragrama YHWH ou YHVH, ele aí são só apenas as consoantes, mas depois os próprios judeus escreveram as vogais. Quando eles escreveram as vogais, colocaram E, O, A. E, O e A. Então, Yehová. Mas aí alguns pensam, não, essas vogais aí são A ou A de Adonai. Mas como poderia ser A ou A se transformar em E, O e A? Alguns dizem que a vogal A, a Tef Patá, de Adonai, se transformou na semivogal E, Shevá. É que assim, ó, essa letrinha A, que começa a palavra Adonai, uma semivogal A, chama Hatef Patá, também chama de Shevá composto. Tanto faz. Tef Patá, Shevá composto. Essa letra A aqui. Aí o que acontece? Alguns dizem, não, olha, sob a letra Iod, ela se transforma em semivogal E. Por isso que misturou e ficou Yehová. Só que as pessoas falam isso, os livros de gramática, os livros acadêmicos falam isso, mas não fazem um teste dentro da língua hebraica para ver se esse fenômeno de fato ocorreria no tetragrama, se seria possível. E o que é que acontece? Quando a gente vai verificar dentro da língua hebraica, esse suposto fenômeno não pode ocorrer no tetragrama. Quer dizer, não pode semivogal A, até patá, se transformar em semivogal E, Shevá. Porque dentro do tetragrama não ocorreria essa transformação. Na língua hebraica não há exemplos diretos dessa suposta transformação, esse esvaimento, essa volatização do patar para se transformar em Shevá. Alguns dizem assim, olha, mas é porque é o seguinte, ó, para você que não estuda, que você não sabe, essa letra Iod aqui não pode vir com essa letra A, até patá embaixo dela. Ela é uma palatal, ela é uma letra forte, não pode, por isso que se transforma
em semivogal E, que é o Shiva simples. Mas, na verdade, algumas pessoas talvez não saibam que escribas escreveram muitas vezes a letra Iod com Hatef Patá embaixo. Então, para os escribas daquela época, era possível sim escrever Iod com Hatef Patá, ou seja, com letra A embaixo. Tá? E eu vou mostrar aqui, para que fique evidente. Olha só. Aqui nós temos no Códice de Leningrado um exemplo. Aqui está a palavra no Salmo 144:15, She, e debaixo do Iod tem a letrinha A, o Hatef Patá, que as pessoas dizem que não pode vir, mas os escribas da época colocaram. Isso é no Códice de Leningrado. Há outros códices também que colocam, escribas fizeram isso. A letra Iod, Y, com a letra semivogal A, Hatef Patá, Shiva composto aqui embaixo. Ó. Aqui de novo. Tá vendo? Então, era possível sim escrever dessa forma. Então, se os escribas quisessem misturar as vogais de Adonai, eles poderiam misturar. Eles poderiam fazer isso. Por quê? Porque podia sim, debaixo do Y vir um Hatef Patá, pelo menos para aqueles escribas. Então, nós percebemos que, na verdade, o nome divino Yehová, ele é legítimo. Vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Às vezes, alguém diz assim, mas tem algum teórico, algum acadêmico que defende essa fala que você está fazendo aí? Bom, nós temos alguns. Por exemplo, Johannes Palmroth, no ano de 1700, ele escreveu então sua dissertação de filologia. Na página 56, ele mostra que, no caso, as vogais do nome Jeová, quer dizer, E ou Iá, e Adonai, que as vogais são A ou Iá, são muito diferentes, tanto no som quanto na figura, na forma. Pois, se de acordo com a escrita, eles são, como parece ser, muito distintos, a pronúncia de cada um não pode deixar de ser diferente também. Então, para esse estudioso, esse acadêmico, esse mestre aqui, então, é claro que as vogais de Yehová e Adonai, ou Jeová em português e Adonai, que é Senhor, são muito diferentes. Então, não poderia ser as mesmas, como alguns imaginavam ou postulam que seriam. Mas temos mais fontes. Sim, nós temos o rabino Jacob Bakrak. Só que ele não era apenas rabino. Ele também era um gramático muito destacado da sua época. Em 1890, ele escreveu um livro, depois foi feito cópias impressas, como em 1896. E num dos trechos ele diz que as vogais E, O e A, do nome divino, Shevá, Rolam, Kamatz, em hebraico, essas vogais de Yehová não são as vogais do título de Adonai, mas elas pertencem especificamente ao nome único, somente. Não há uma única vogal sequer aqui que seja proveniente ou permaneça de uma referência ao título Adonai, ou até mesmo indique isso. Com essas vogais, os sacerdotes no templo costumavam invocar o nome único e explícito da maneira como está escrito. Então aqui está um testemunho de um gramático e rabino de que as vogais E, O e A de Yehová não são misturadas com Adonai. Esse livro, em Instadalut em Shadal, ele está disponível online e vou deixar aqui também na descrição para quem desejar consultar. Talvez alguém diga, mas essas são referências antigas, tem alguma referência mais moderna? Nós temos aqui esse livro de 2020, Dr. Algarza, e ele traz também esses argumentos sobre o nome divino Yehová como sendo legítimo no hebraico. E a gente lembra aí as palavras de Êxodo 3,15, que Yehová, ou Jeová, disse a Moisés, esse é meu nome, e é assim que serei lembrado para sempre, de geração em geração. Para sempre é a palavra Leolam. Agora veja o testemunho do rabino Menahem Zioni, do século XIV, sobre a palavra Leolam. Ele diz que estas palavras, recebidas lá pela tradição, no Monte Sinai, por Moisés, a palavra Leolam tem as vogais do nome divino, do grande nome. Então, Leolam, as vogais E, O e A. Essa palavra significa para sempre. Dentro dessa palavra, tem as vogais E ou A, que são as vogais do nome divino. A foto que você está vendo aqui é a foto do manuscrito, tá? Desse rabino, no qual ele diz
que sim, era conhecido na tradição judaica, que a palavra Leolam tem as vogais E, O e A, que são as vogais do nome santo. Quer dizer, você pega o tetragrama, coloca as vogais e fica Yehová. Então, dentro da tradição judaica, sim, alguns tinham consciência de que o nome divino Yehová é de fato legítimo. E você também, que está aqui assistindo, está tendo acesso a essas fontes também e poderá consultar. Agora, bom, mas aí alguns ficam desconfiados. Será que essas vogais aí, E ou A, não é coisa aí dos maçoretas, quer dizer, dos escribas judeus que vieram colocar as vogais por volta do 5º, 6º século? Bem, na verdade, em outros idiomas nós também encontramos o nome divino com as vogais E, O e A, ou mesmo outras vogais diferentes, mas sim, é possível encontrar essas vogais em outros idiomas. Como no 2º século, nesta obra escrita em grego, nós encontramos aí as vogais A, O e A, da forma Yahová, certo? Então tá aí, já no 2º século, essa forma de escrita do nome divino. Mas tem mais. É possível perceber que no 3º e 4º século, tanto em grego como em copta, o nome divino aparece com as vogais E, O e A. Aqui, ó, E, O, A, tá vendo? Aqui é uma letra E, aqui é parece um W, mas é na verdade uma letra O, tá bom? É um O, ômega. E aqui um A, E, O, A, tá bom? Então aparece sim o nome de Deus, mesmo que não seja em hebraico, mesmo que não fosse os maçoretas judeus escrevendo, as vogais E, O e A também é possível ser encontrada em outros registros. Bem como em copta, que está Yaeová, Yaeová, tá bom? Tem as letras E, O e A. Então, não foram apenas os maçoretas judeus que usaram a escrita do nome divino com as vogais E, O, A e Yehová, conforme diz a tradição judaica. Mas aí, algumas pessoas, ao estudarem os manuscritos bíblicos, como, por exemplo, o Códice de Leningrado, que é a base das Bíblias do Antigo Testamento. Então, se você tem uma Bíblia aí com o Antigo Testamento, saiba que o texto maçorético do Códice de Leningrado é a base de todas as Bíblias do Antigo Testamento, Tanakh, ok? E as pessoas, ao estudarem os manuscritos, como, por exemplo, o Códice de Leningrado, percebem que o nome divino está escrito de maneiras diferentes. Aqui na primeira forma você vê uma forma truncada, defectiva, quer dizer, está com defeito. A escrita aqui no hebraico está com defeito, é defeituosa. Está escrito Yer, faltando alguma coisa, Vá. Então aí, na hora que eles veem essa escrita aqui, eles pronunciam, eles leem, fazem a leitura Adonai. Então a tradição de leitura manda ler Adonai, mas é uma tradição de leitura, é um querer perpétuo, é uma leitura perpétua, uma leitura contínua. Quando vê aqui Yervá é uma escrita truncada, não dá para ler isso aqui em hebraico, tá bom? Porque não está formando a primeira sílaba. Então a tradição de leitura, o querer ou a leitura, fica Yervá. E é encontrado dentro do manuscrito mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Escreveram dessa forma, porque a tradição judaica era de não revelar o nome, né? Então, sim, você vai encontrar a escrita Yervá, faltando uma letra O lá em cima. E é uma escrita defeituosa, é truncada sim no hebraico, tá bom? Ou às vezes escrito com a preposição, pode ser o lamed, lá, pode ser o vá, com vav, ou ainda bar, ou ainda me, tá bom? Letra mem. Então, quando tem assim, ó, lá e vá, tá faltando duas vogais aqui, ó. Então, você vê esses dois pontos aqui não são vogais, é um sinal, é o Zakef Katam, e o texto não era só lido, era cantado também, tá bom? Então, aqui está faltando duas vogais. Aí, nesse caso, quando os judeus se deparam com essa escrita do nome divino acompanhada de alguma preposição e faltando vogais, é uma escrita defectiva no hebraico, não está formando sílaba direito no hebraico. Então, a tradição de leitura manda ler Adonai. Tá? Mas isso é uma tradição de leitura, é um querer, mas não é um querer gramatical, não é uma correção gramatical. Isso aqui é um querer perpétuo, ou seja, é uma leitura contínua, permanente. Por tradição, é para ler Adonai. Bom? Agora, em outras partes, você vai encontrar, por exemplo, Ierro, Vi. Ierro está formando a primeira sílaba. Agora, Vi está errado, é a escrita errada, por quê? Porque Vav e Re ali no final seria som de Vá. Tá bom?
A pessoa diz, ah, não, mas a leitura que faz é Elohim. Elohim. Certo, mas é uma leitura substituta. É uma leitura tradicional. Não é uma leitura gramatical, porque a gramática está mandando. Não, é uma tradição. Uma tradição religiosa. Tá? Então, é possível encontrar essa escrita. Agora, outra forma de escrita é aí, ó, Yervi. Não está formando aqui a primeira sílaba, está defeituosa. E a leitura substituta tradicional é Elohim. Bom? Agora, os escribas também escreveram Yehová. Yehová. Nós fizemos uma pesquisa printando cada parte dos manuscritos e encontramos 263 vezes Yehová. Já mostrei vídeos aqui no canal, você pode procurar aí no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. A gente mostra também os prints aí dentro do Códice de Leningrado, tá bom? Agora, por que a gente diz que essa forma está certa? Ah, por que essa forma é a correta, então? Olha, porque dentro da língua hebraica, erro é uma sílaba aberta com vogal longa e está correto. Aparecem palavras e aparecem nomes também. Nomes judaicos com erro, erro, tá? Que em português é Jeosafá, Jeonatã, Jeoiada, enfim, vários nomes com erro. É natural dentro da língua hebraica e está correto. Agora, vá. É simples. Vav e Re no final, geralmente dá som de vá, aí a sílaba tônica aberta com vogal longa. Então, gramaticalmente, na estrutura fonética, está perfeita essa formação silábica aqui. Então, dentro da língua hebraica, essa é uma leitura perfeita. Está grafado corretamente. Por isso que essa formação bem estruturada dentro da língua hebraica, e de acordo com o que a gente observa dentro da estrutura da língua, é a forma correta do nome divino, tá? Então, embora os escribas escreveram em outros trechos de forma propositalmente truncada, defectiva, e substituíram por Adonai, que é um querer perpétuo, né? Na hora de ler ele fala Adonai. Então, isso é uma leitura tradicional. Mas tem também a escrita correta, Yehová, tá? Dentro dos manuscritos, está dentro de toda a tradição judaica, está dentro da estrutura da língua hebraica. E quantas vezes o nome divino, o tetragrama, ele deveria ocorrer dentro do texto dos manuscritos? Bom, se for contado literalmente, dá 6.828 vezes o tetragrama, tá? As formas corretas, as formas defectivas. E mais 134 é o quê? Porque David Ginsburg ele fez uma pesquisa catalogando vários manuscritos e viu que em 134 lugares os soferins, que eram outra classe de escribas, substituíram o tetragrama por Adonai. Fizeram isso em 134 lugares. É por isso que, levando em consideração essa análise crítica que ele tem com os manuscritos, as testemunhas de Jeová restauraram o nome divino aí no Antigo Testamento 6.962 vezes. Bom? Então, total dentro da parte hebraica é 6.962 vezes. E estamos explicando aqui por que Jeová seria a forma correta dentro dos manuscritos. Tá? Não é só porque é a forma que a gente está mais familiarizado. Sim, é a forma mais corrente, mais familiar ao público. Mas também tem esses outros motivos, ou seja, dentro da estrutura fonética da língua hebraica, Yehová é a formação perfeita e natural do nome divino. Bom, aí, para resumir todas essas informações aqui, coloquei esse diagrama. Olha só. Então, o nome divino, você vai encontrar ele escrito de diferentes maneiras? Sim. Na maioria das vezes, está difícil de pronunciar em hebraico? Está defectivo? Tá. Na maioria das vezes, infelizmente, em 6.565 lugares, a leitura vai ser a leitura tradicional Adonai, ou às vezes vai ser a leitura substituta Elohim. Mas você vai encontrar a escrita correta Yehová, também vai encontrar, sim, 263 lugares. Agora tem um detalhe que às vezes as pessoas se atrapalham. Quando elas veem a palavra querer, elas pensam assim, leitura. Então é a gramática. É a gramática hebraica que está mandando escrever desse jeito. Não, não é. Esse querer perpétuo, ou a leitura perpétua, quer dizer a leitura feita por tradição. Ela é permanente por tradição. Então, olha só, nesse caso aqui, quando está escrito assim, desse jeito que vocês estão vendo aqui na tela, Yervá, a leitura permanente por tradição manda ler Adonai. Tá? Quando tem essa escrita aqui, Laervá, a leitura permanente, ou querer perpétuo, manda ler Adonai. Quando tem escrito Yervi,
Então, a leitura substituta, por tradição, manda ler Elohim. E quando tem Yehovi ou Yervi, do mesmo jeito. É uma leitura permanente, é um querer permanente, querer perpétuo, ou uma leitura substituta que, por tradição, vai mandar ler Elohim. Bom, o que a gente aprende disso? Que nesse caso aqui, dessas escritas defeituosas, elas não são gramaticais, não é uma escrita corretiva gramatical, mas sim da tradição religiosa mesmo, tradição judaica. Mas isso significa que a Bíblia toda está alterada, que a gente não pode confiar no texto bíblico? Não, porque o texto bíblico ele está bem preservado e é possível perceber onde houve os erros, tá bom? Só para detalhar mais um pouco, existe outra palavra que as pessoas confundem, que é assim, o quereketive. E o que é isso? É leitura corretiva do que está escrito. Leitura corretiva do que está escrito. O ketive quer dizer, está escrito. É assim, o escriba ele faz uma anotaçãozinha aqui, ó, uma marcação no texto, para que o leitor olhe para o lado e veja a palavra como deve ser lida, como ela deve ser melhor pronunciada, melhor vocalizada. Essas correções aqui, chamadas de quereketive, quando tem essa bolinha assim, indicando do lado qual é a forma de ler a palavra, geralmente ocorre por questões gramaticais ou de estilo, para o texto ficar mais bonito. A estilística, a pronúncia do texto ficar mais bonita, até porque era um texto que também era cantado, né? Não era só lido, era cantado. Então, no texto hebraico massorético, os escribas colocam, em algumas palavras, essa indicação, que é um quereketive, que é uma escrita que vai ser lida com a palavra que está ali corrigindo, uma leitura corretiva. Tá? É uma leitura gramatical. Agora, no caso do nome divino, tem quereketive, quer dizer, tem uma indicação gramatical ali, uma leitura corretiva gramatical? Vamos conferir? A gente já viu que essa forma, Yevá, é um querer perpétuo, ou seja, é uma leitura permanente. E tem quereketive ali? Quer dizer, é uma leitura corretiva? Não, não é. Não tem leitura com escrita corretiva. Quando tem lá Yevá, do mesmo jeito, não tem leitura para uma escrita corretiva, não tem quereketive. Vai ter a leitura do querer perpétuo lá da tradição deles. Quando tem Yehovi, também não vai ter ali a indicação para a leitura de uma escrita corretiva, que seria o quereketive. Não tem. Yervi, do mesmo jeito, não tem leitura para uma escrita corretiva quereketive. Bom? Então, vocês ouvirem por aí alguém comentando, o nome divino tem um querer, como se fosse algo gramatical, uma correção gramatical dos escribas. Não tem quereketive. Tem o quê? Uma tradição de leitura. Tradição a gente já sabe que entre os judeus ele tem suas tradições de substituir o nome divino por Adonai, por Elohim, ou mesmo por Hashem, né? É a tradição de leitura deles. Mas não tem questões gramaticais aí, implicando como se fosse, de fato, uma correção que devia ocorrer dentro da língua. Não vai ter. Tudo bem? Aí a pessoa pensa, mas é você que está afirmando isso. Você tem algum acadêmico? Tem vários acadêmicos, mas a gente pode ficar com esse aqui, que tem material em língua portuguesa, que é o Edson Faria Francisco. Ele não está postulando na dissertação dele sobre o nome divino. Então, ele não está dizendo, o nome divino é esse. Não. Mas ele trata sobre o texto hebraico massorético, especialmente do livro de Isaías, e ele explica que tem sim uma diferença entre o querer perpétuo, que é da tradição, e o quereketive, que são as correções do texto indicadas, então, no texto massorético hebraico, na Bíblia hebraica, tá bom? E aí ele aponta aqui, por exemplo, estudiosos como C.F. Weil, tá? Nos estudos dele ele encontrou anotações de quereketive em 1272 casos, tá? É possível conferir lá na Bíblia, tem essas indicações aqui, né? É claro que essas anotações estão excluindo as situações de querer perpétuo. Olha só, tá vendo que ele faz diferença aqui? Excluindo as situações de querer perpétuo. Quer dizer, aqueles mais de 6.000 casos para o nome divino, não é quereketive, é querer perpétuo. Quer dizer, é uma tradição de leitura. Então, não tem lá uma indicação escrita. Vai ocorrer uma variação. Na Bíblia rabínica, vai ter 1.548 casos de indicação de leitura corretiva, uma escrita corretiva, de quereketive. Tá? Em outras Bíblias, né, vai ficar aí na casa de 800 a 1.500, até 848 casos, depende aí dos estudiosos, tá? Aqui está mencionando vários deles, mas a questão aqui é o seguinte, o texto bíblico hebraico massorético ele não está adulterado.
onde tem a necessidade de correção, de uma leitura, de uma escrita de correção, os escribas colocavam aí um quetive, e estamos sabendo que isso está devidamente contabilizado, estudado, ok? E no nome divino, tem alguma indicação corretiva gramatical? Não tem querer quetive, tá bom? Então, acredito que tenha ficado claro aqui esse ponto. E aí a gente pode ver, retomar aqui a conclusão da seguinte forma. As outras formas escritas do nome divino, elas são defeituosas, ou seja, elas não são válidas dentro da língua hebraica. Não teria como pronunciar essa escrita aqui em hebraico, nem essa e nem essa. É difícil, até por isso que alguns dizem, né, impronunciável. Essas formas aqui ficaram defeituosas de propósito, tá bom? E aí tem as tradições de leitura. Uma hora vai mandar ler Adonai, e nesses casos aqui vai mandar ler Elohim, tá bom? Mas e no caso de Yehová? Bom, Yehová é uma forma legítima. Então não tem substituto para Yehová. Esse é o nome correto do nome de Deus. Yeho é a primeira sílaba, nós vimos que foneticamente é uma sílaba átona, uma sílaba aberta, pretônica e com vogal longa. Está correto. E Vá é uma sílaba tônica, aberta e com vogal longa. Ela está correta. Será que Jeová Deus está exigindo que a gente saiba esses detalhes aqui de sílaba tônica? Não, Jeová Deus ele aceita a nossa adoração sincera, né, das pessoas que sabem o nome dele, que invocam com respeito e com sinceridade, de pessoas também que não sabem o nome dele, mas com amor, com sinceridade, estão buscando a ele. E ele aceita. Agora, esses detalhes daqui é para a gente saber por que a forma Yehová, escrita Yehová em hebraico, é legítima, tá bom? Nós temos aqui um motivo estrutural dentro da língua e eu estou aqui compartilhando com vocês para que aumente esse conhecimento, essa consciência de que não é apenas uma preferência da Testemunha de Jeová, mas é uma preferência baseada na estrutura da língua hebraica, no texto hebraico e também, é claro, na familiaridade do público com essa forma de escrita. A gente está vendo em hebraico Yehová e é muito legítimo em português a tradução Jeová. É totalmente legítimo traduzir para o português como Jeová. Bom? Aí alguns dizem, mas olha, entre os gregos havia outras formas de pronunciar o nome divino. Sim, a comunidade de pessoas gregas que também tinham cristãos, eles se interessavam também pelo nome divino, né? Lembre que o nome divino sempre foi sinônimo de bênçãos e Jesus Cristo disse que o nome do Pai seria santificado. O nome de Deus, ele é muito importante. O nome de Jeová é muito importante. Alguns dizem, olha, mas os gregos falavam de outras formas. Sim, lembre que no segundo século a perseguição de Adriano, de Trajano, era muito forte. Então, as pessoas não podiam falar o nome de Deus. Então, essa restrição também afetou as pessoas de língua grega porque elas dependiam de pessoas de língua hebraica para ter acesso ao nome. E, geralmente, os hebreus só diziam Iá. E a partir do segundo, terceiro século, muitos só diziam Iá. E baseado nisso, que você vai encontrar, por exemplo, Clemente, trazendo a forma Iaú, né? Ou Já, ou que é a forma latinizada com a letra J, não tem problema. Ou mesmo Yahweh, tá? Que depois veio para a forma latinizada, em português como Javé. Temos Orígenes também, ele escreveu Yaô, e também escreveu Yahoia, tá vendo? Você está vendo aqui, ó, as formas que ele escreveu, você vê lá a referência no livro de Paul Drak, e a página também. Ireneu escreveu Yaot, ou, na forma latinizada, Jaot, que é uma junção de Yahô, Sabaoth, quer dizer, Yehová, Sabaoth, seria Jeová dos exércitos, tá bom? Então, esse T no final aí é do Sabaoth, ok? E aí juntou numa forma só Yaot. Agora nós temos também Severo de Antioquia, ele escreveu Ioá, nome divino Ioá. E Isidoro, por exemplo, ele escrevia que a forma seria Iá, porque entre os sírios também há testemunho de que em siríaco seria Iá. O Drak vai registrar isso também. Então, tinha variadas formas de escrever o nome divino no grego? Sim, porque eles não tinham muita certeza, porque os judeus que sabiam o nome divino provavelmente não queriam compartilhar com eles. Então, era difícil chegar numa forma, né, exata do nome divino. Mas sim, ele ainda circulava entre as pessoas no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto século, sétimo século, né, na forma grega. E a gente encontra, fora esses personagens famosos, muitos outros registros, como eu já tive compartilhando aqui com vocês,
outros registros do nome divino. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, a dissertação de Johannes Palmroth, ele vem trazendo que Drusius, que foi um filólogo, também Nicolau Fuleros, era outro filólogo, que eles estudaram e encontraram pelo menos essas 11 formas aqui. Iaô, Iaot, né? Ainda tem essas aqui, Iaú, Ieou, ou Iaoia, né? Iaoá, né? E mais ainda, Ieoá. Então, são várias formas em grego que existiam, que às vezes as pessoas não compartilham. Elas só dizem, os samaritanos falavam Yahvé e pronto. Bom, existe também esses registros circulando por aí, mas muitos filólogos dessa época, tanto Drusos como Fuleros e Palmroth, eles trazem que essas formas em grego eram mais amplas, né? Muitas delas trazendo aí Yehoá também como sendo o nome divino. Dá para definir pelo grego? Não, mas é importante a gente ter esse conhecimento comparativo também, para a gente contrastar, verdade? E em latim era muito conhecido já, que era a forma Jeová, tá bom? Ou Yehoá, tá? Para o tetragrama. Já era bem difundido nessa época. E o último detalhe que é interessante a gente compartilhar é que o nome do pai, Jeová, também tem uma parte ali no nome do filho, Yeshua, ou Jesus. Yeshua, se fosse traduzir diretamente, seria Jesua, né? Mas aí, pegando carona no grego, no latim, fica Jesus mesmo, que é o que a gente conhece aqui em português, não tem problema. O nome Jesus, você já sabe que significa Jeová é salvação. E é muito interessante que tenha parte do nome do pai também no nome do filho. Isso porque, como diz João 3,16, os dois estão trabalhando juntos em união para nos trazer a salvação. Sim, Jeová amou tanto o mundo que deu seu filho, Jesus, para que todos os que tiverem fé não seja destruído, mas possa ter vida eterna. Em Lucas 1, 31 e 32 mostra que Jesus é o Filho do Altíssimo, é o Filho de Deus. É exatamente isso, né? O Pai e o Filho estão trabalhando juntos para nos salvar, e Jesus quer que o nome do Pai seja santificado, seja glorificado e conhecido. E nós, como cristãos, devemos fazer assim como Jesus Cristo fez e como ele também faz. Concorda? E aqui a gente tem a oportunidade de visualizar isso também, ver como outras fontes acadêmicas. Olha só, aqui eu já separei para você a Bíblia Rabínica, você já viu que na Bíblia Rabínica preserva o nome divino como Yehová. Se você for na Bíblia Poliglota de Nuremberg, quando fala Bíblias poliglotas, é que elas são mais de 4 idiomas em diante. Essa daqui são 12 idiomas, tudo bem? Eu vou dar um zoom para que você possa perceber o nome divino aqui nessa Bíblia, tá bom? Que a gente vai aproximando, ó, Yehová Elohim, tá vendo? Já aparece logo, muito fácil de achar. Na coluna hebraica, sempre se preserva o nome divino como Yehová. E para fazer uma versão dessa em 12 idiomas, era um erudito, né? Elias Hurry. Ele não foi apenas copiando sem saber de nada, né? Tinha muito conhecimento para poder fazer uma Bíblia em 12 idiomas. Está disponível online também, você pode consultar se desejar. Agora, uma mais antiga é a Poliglota Complutense, tá? Ela começou a ser editada aí por volta de 1520 e tem o nome divino lá, Yehová? Temos sim, ó. É possível observar aqui, ó, por exemplo, Yehová. Deixa eu dar mais um zoom para ficar melhor. Às vezes a pessoa está com um aparelho pequeno. Olha aí, ó. Yehová, tá bom? Ele, aqui, ó, Yehová. Aqui o texto de Êxodo 3,15, né? Que Jeová disse a Moisés. E aqui, ó, Yehová, Elohei, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois ele fala que esse é o nome dele, né? Aqui, ó, Zé Shemi, esse é meu nome, quer dizer, um nome só. E Leolam, quer dizer, vai permanecer para sempre, o nome divino. Leolam, vai permanecer para sempre. Ele é conhecido da nossa geração também, que fala a língua portuguesa. Bom? Então, aqui mais outra Bíblia poliglota que traz o nome divino. Se você quiser uma Bíblia mais moderna, bom, judeus, como Salk, São Gisburg, eles traduziram também o Novo Testamento. Aqui você vê as palavras de Jesus, em Mateus 22, 37, quando ele diz, ó, Amar Jeová et Yehová Eloheicha. Jeová, teu Deus, de todo o coração. Então aqui, ó, no Novo Testamento está escrito o nome divino. Jesus falou o nome do Pai, sim, porque ele ama o Pai e
também deu a conhecer o nome do Pai. Foi ele que disse em João 17, 6 e 26. Aqui, ó, Yehová Elohecha, tá? Isso é Novo Testamento em hebraico. Tem o Novo Testamento em hebraico? Tem também a versão em hebraico, a tradução do grego para o hebraico aqui, ó. Você pode encontrar aí online, tá? Não é apenas a Bíblia das Testemunhas de Jeová que traz o nome divino no Novo Testamento. Bom, no canal aqui Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino, nós temos vários vídeos tratando com profundidade sobre o nome divino. Se você desejar pesquisar um pouco mais, fica à vontade. Agora, nós temos aqui a dissertação de Johannes Palmroth, como a gente indicou, né? Também temos a dissertação que está disponível aí online, do senhor Edson Faria Francisco, ok? Ele não fala sobre o nome divino aqui nesse texto, mas ele fala sobre o texto massorético, que a gente tem no Tanar, que é o Antigo Testamento, e porque ele traz conclusões lá sobre o texto massorético, como ele é confiável também. E você pode ainda pesquisar outros mais. A gente traz aqui, ó, Pavlos Vasileiades, ele faz análise sobre o nome divino, em grego também, tá bom? E no Novo Testamento, é isso mesmo. Isso aqui é artigo científico. Ah, mas está tudo em inglês. Pois é. Se você deseja pesquisar um pouco mais, né? Tem essas fontes disponíveis aí. E aqui ele coloca o que tem de material em grego, ele conseguiu catalogar. E nesse outro artigo, 2014, ele também faz essa abordagem sobre a evolução do nome divino em grego, trazendo vários aspectos. Ele traz uma lista aqui que é muito interessante, com várias referências ao nome divino em grego, que você também pode consultar, tudo bem? Inclusive fontes do segundo século, Yahová, né? Como tem também Yehoá, enfim, são vários, né? E é que ele traz esse apêndice com fotos, que aí fica bem interessante para o estudo se complementar. Então, são fontes acadêmicas que você também poderá estar consultando, eu vou deixar na descrição. Bom, pessoal, foi um prazer estar compartilhando essas informações aqui com vocês. Então, o que podemos concluir desse vídeo é que Yehová é um nome legítimo dentro da estrutura da língua hebraica, e também a tradução Jeová, ela é muito legítima porque segue exatamente o texto das Escrituras. Outras pessoas preferem opções que não estão dentro das Escrituras e criticam as Testemunhas de Jeová por escolherem um nome que se baseia dentro da Escritura Sagrada, né? Mas vimos aqui as bases linguísticas, históricas e acadêmicas e muito mais, as bases bíblicas, que é o mais importante, não, que está dentro das Escrituras. E assim como Jesus, nós, como verdadeiros cristãos, podemos honrar e respeitar o nome de Yehová, Jeová Deus, né? Prestar adoração com muito amor a Ele. Claro, não esquecendo também de mostrar amor ao próximo, né? Como Jesus Cristo nos indicou. Muito obrigado pela atenção, fiquem com as bênçãos de Jeová, um forte abraço e até uma próxima.